dado, Pai, e que hoje não seja diferente da semana passada, nem dos outros dias, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que sejamos apenas instrumentos em tuas mãos, Pai, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que venhamos entender tudo que o Senhor quer falar conosco hoje. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, para quem não me conhece, me chamo Érica, sirvo ao Senhor lá na Primeira Igreja Batista em Rio do Ouro, a Golden, e trabalho com jovens. Sou há muito tempo professora de escola dominical, mas de um ano para cá eu tomei posse do ministério porque mudou o pastor e ele me deu um ministério. Hoje nossa igreja não é por departamentos e sim por ministério. Então o Senhor me confiou um ministério jovem nas minhas mãos. E nesse um ano que eu estou trabalhando com jovens, Deus tem me revelado algumas coisas e abrido meus olhos para algo. Eu tenho visto que alguns jovens, assim, lá no comecinho, quando eu tomei posse do meu ministério, tinham problemas com casar. Então, muitos chegavam para mim e falavam assim, eu casar? Nunca. Nunca eu vou casar para ter um casamento igual o da minha mãe e do meu pai. Aí, alguns dos jovens, nesse ano que eu estou nesse ministério, chegavam para mim e falavam assim, eu não vou ter um relacionamento com alguém porque minha mãe viveu isso, isso e isso. Ou então, às vezes, eles falavam, eu não vou ter filhos porque minha mãe ou meu pai reclama dos filhos assim, assim, assim. Então, eu quero que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em 2 Crônicas 28. Todo mundo tem filho? Amanda eu sei que não tem, mas todo mundo tem filho? Amém. Então, a gente vai chegar lá. Então, 2 Crônicas 28, a partir do 21, diz assim. Porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Porque sacrificou os deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa do Senhor e os fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso e a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais, e fez, pois, os seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros. Eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Alguém já conhece alguém que já fez besteira na vida? Acho que todos nós, né? Inclusive, a nós mesmos já fizemos também. Porém, só que esse cara, eu acredito que foi o pior de todos. Então, o que eu quero chegar? A gente vai falar um pouquinho sobre a vida do rei Acais, tá? Para depois eu chegar lá onde aquela pergunta que eu coloquei lá no grupo. Acais foi o 10... Rapidinho, aonde você leu que eu não ouvi direito? 2 Crônicas 28, do 21 ao 27. E Acais foi o 10º rei de Judá, que reinou durante 17 anos. O rei Acais era filho de Jotão. A história de Acais está registrada na Bíblia nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e também em Isaías.
Na Bíblia, Acais ficou conhecido, como eu falei, né, como a sua vida muito distante do Senhor. Ele foi um governante perverso, incrédulo, idólatra. Acais foi contemporâneo do profeta Isaías, então eles viveram no mesmo tempo, e o profeta do local dele era o profeta Isaías. E mesmo sendo advertido pelo profeta várias vezes, ele se recusou a seguir o caminho da verdade. Acais reinou quando tinha 20 anos de idade. O reinado do rei foi muito parecido com os reis, com os piores reis do norte, lembrando que ele era rei do sul. E os piores reis estavam no reinado do norte. Poucos foram os reis ruins que tivemos no reinado do sul. Só que ele foi um dos piores, tá? E historicamente, os reis de Israel foram mais perversos, como eu já falei, mas alguns dos reis de Judá tiveram o mesmo nível, e a gente está falando de um deles. O mesmo nível de perversidade que tiveram alguns reis em Israel, esse foi um cara. Politicamente, ele foi um cara que se aliou ao rei do... Não foi aliado do rei do norte durante o reinado do rei Peca. Inclusive, o rei de Israel se juntou com Rezim, o rei da Síria, e juntos tentaram atacar Jerusalém, que era a sede do governo dele. E, no entanto, eles acabaram fracassando na missão, pois não puderam vencer Acais, mas todo esse cenário acabou colocando Judá numa posição difícil, que resultou a perca de todo o território e a expulsão dos judeus dali, que está lá tudo em 2 Crônicas 16. Tudo isso aconteceu, como eu falei, no tempo do profeta Isaías. O profeta vivia também em Jerusalém, que era a mesma cidade onde o rei vivia, e foi o contexto de Isaías que profetizou. Todo mundo sabe que Isaías profetizou a vinda do Messias, que também foi nesse mesmo tempo. Mas mesmo distante da profecia, né? O rei Acais não deu crédito à palavra do Senhor. Ele se recusou a crer em Deus e, ao invés disso, foi buscar ajuda com o inimigo, com o objetivo de destruir seus inimigos. Ele se aliou a outro inimigo, que foi o rei da Síria. Ele foi buscar a ajuda dos inimigos para ainda perdeu nessa luta de que ele foi se juntar com os próprios inimigos. Eles perderam várias pessoas, então perderam muitos soldados. O rei Acais foi um completo desastre para Judá, embora Israel e a Síria não tiveram êxito contra ele. O reino de Judá foi devastado. O cronista registrou que o rei de Israel matou 120 mil soldados de Acais e aprisionou cerca de 200 mil habitantes de Judá. Então, ele já não tinha mais soldado, ele já não tinha mais terra, ele já não tinha mais dinheiro, porque ele também teve que pegar todos os ouros da casa do Senhor para poder entregar ao inimigo, para o inimigo ajudar ele. E da mesma forma, o reino de Judá só foi poupado porque Deus foi benevolente com ele. Então o Senhor advertiu o profeta Obed a agir com misericórdia para com os judeus, senão os israelitas também sofreriam a ira divina. Depois disso, os prisioneiros judeus foram levados de volta a Judá. Além dos embates contra Israel e a Síria, Judá também perdeu território para os filisteus. Então, ele já não tinha mais soldados, ele já não tinha mais dinheiro, nem território, nem nada. Então, ele saiu destruindo tudo, porque também trouxe deuses estranhos para o meio deles. Mas a tentativa de aliança com o rei da Síria custou o pior de tudo para ele, pois foi exigido que o povo de Judá pagasse impostos. Então, o que eles não tinham, eles teriam que gastar muito mais. E o que eu acho curioso disso também é que quando não se
cuidado com as coisas de Deus, facilmente Satanás manipula a vida dele. Não é diferente dos dias de hoje. Quando a gente não tem cuidado com as coisas que Deus nos entregou nas nossas mãos, seja qualquer coisa que for, ministério, família, qualquer coisa que Deus deu nas nossas mãos e a gente não cuidou, facilmente Satanás vem e manipula tudo. Aí a gente para e pensa assim, mas somos crentes. Como é que Satanás manipula a nossa vida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu até... Né, Érica? São brechas que a gente dá, por isso que ele tem como manipular. Você deixa brechas para que ele entre. E tem um versículo, que eu vou até procurar onde está ele aqui, que é muito interessante, que ele fala que quando o crente ele executa o teu chamado com perfeição, ele não cai. Eu vou caçar onde é que está esse versículo, vou colocar aqui no grupo. Então, é muito interessante, tipo assim, se o crente, com fidelidade e perseverança, ele atua no seu ministério, o diabo não acha brecha. Eu vou caçar onde é que está esse versículo, vou botar aqui. A irmã quer falar alguma coisa, né, irmã? A senhora levantou a mão. Não? Quer falar? Mas alguém quer falar alguma coisa nessa primeira parte? Não? Então vamos dar continuidade. Se alguém quiser, pode falar, tá, gente? Como ficou claro, né? A ruína política do reino do rei Acás teve a ver com a ruína religiosa. Então quer dizer que se ele se afastou do Senhor, tudo foi dando errado. Acás foi idólatra, ele construiu altares, sacrificou a outros deuses. Toda a perversidade de Acás ficou evidente diante do fato de que ele apresentou oferta no vale de Inom e chegou a queimar seus filhos em sacrifício, imitando o costume dos deuses pagãos. Isso é tão pesado que não é muito diferente dos dias de hoje. Como os filhos têm sido entregues ao mundo. Aí você fala assim, Érica, mas hoje é pesado o negócio. Como a gente entrega nossos filhos aos mundos? Quando a gente não deixa de olhar com carinho, olhar com os olhos espirituais a vida dos nossos filhos. Então a gente acaba sacrificando os nossos filhos quando a gente não vigia. Por tudo isso, a Bíblia identifica o rei Acás como alguém que não fez o que era reto aos olhos do Senhor, lá no versículo 27. No versículo 27, isso mesmo. Quando o rei Acás morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas não no túmulo dos reis. E o seu filho reinou no seu lugar. Vamos lá. Naquela época, era honroso alguém ser bom e ser sepultado junto com aquelas pessoas que eram boas. Hoje a gente sabe que morreu, acabou, que não tem nada a ver isso, só que naquela época era coisa de honra. Era coisa de honra. Só que esse cara aqui foi tão ruim, não prestou para nada, que nem quiseram sepultar ele junto com as outras pessoas que prestavam. Resumindo, o cara não prestou nem depois que morreu. Não quiseram nem colocar ele junto com os reis, que foram bons, porque isso tudo, como eu falei, era uma honra. E ele não teve nem o direito de ter essa honra, porque ele foi separado das pessoas boas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filho dele. Alguém aqui, assim, na minha igreja, na Igreja Batista, eles não acreditam em maldição hereditária, tá? Eles não acreditam, não quer dizer que eu não acredite, tá ok? Porque, assim, não tem aquele negócio que as pessoas falam assim, o casamento da minha mãe não deu certo, o meu não vai dar. Aí não tem as pessoas quando falam assim, mas seu pai era um drogado. A pessoa, meu pai era drogado, eu sou drogado porque meu pai era um drogado. Ou então, assim, minha mãe era prostituta, hoje eu sou assim porque minha mãe era uma prostituta. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com
com hereditariedade, tá, gente? Eu não sei porque eu não estudei essa parte. Mas, assim, eu acredito que as pessoas recebem as coisas no coração e ficam no coração. E acabam duplicando aquilo. Quer falar, Cheirinha? Eu acredito sim, porque a gente já teve, aqui na família mesmo, né? Várias pessoas, Érica, com o mesmo, posso dizer como se fosse o mesmo destino, vamos dizer assim. Tá no mundo, faz tudo de errado, bebe, se droga, né? E tá naquele jeito. Só que quando a pessoa entende que somente Deus pode quebrar isso, pode tirar isso da vida dela, ela entrou para a igreja. Né? Ela se converteu ao Senhor e Jesus faz a transformação. Mas não quer dizer que o mesmo demônio que atuava na vida dela, ele vai tentar atuar na vida dos filhos, sim. Ele tenta atuar. Só que aí cabe a gente, também os pais, estar orando pela vida dos nossos filhos, estar sempre jejuando, sempre buscando a Deus pela vida dos nossos filhos. Só que chega uma idade onde eles têm o direito de escolher, livre-arbítrio. Né? Eu quero servir a Deus e não quero servir a Deus. Então eles abrem espaço, é como se abrisse uma porta, onde o inimigo ele atua assim. Claro que a gente ora pelos nossos filhos, continua orando, né? É igual. Meu cunhado, ele era um drogado, ele usava droga, usuário de droga. Só que ele entendeu que isso acabou na vida dele. Só que os filhos vivenciando a vida dele naquele estado, né? Eles botaram isso na cabeça, né? No entanto, assim, tiveram uma certa idade, aí o pai começou a brigar com eles para não fazer aquilo, porque eles começaram a fazer as mesmas práticas que o pai não fazia mais, e eles viam a mudança na vida do meu cunhado, só que eles continuaram a fazer, não ouviram a voz do pai dele. Né? Não ouviu, não deu ouvido. Então, o mesmo demônio que atuou na vida do meu cunhado, ele atuou na vida dos meus sobrinhos. Entendeu? Mesmo os pais intercedendo por eles, continuam atuando. Por quê? Porque eles deram brechas. E a gente falou isso para eles. Ah, mas meu pai fazia. Ué, mas tu falou certo, o teu pai fazia, não faz mais. As práticas velhas ficaram jogadas lá no esquecimento, quando Deus entrou na vida dele e fez a transformação. Só que cabe você também tomar a sua decisão, porque nossa decisão é única. Você decide se quer o bem, se não quer. Você decide se quer aceitar Jesus, se não quer. É a mesma coisa minha mãe. Minha mãe, quando era menor, ela foi entregue... Ela foi entregue para o demônio mesmo. Minha avó fez esse ritual e entregou. Meu avô ficou até brabo na época, mas entregou minha mãe, minha avó. E ela era do centro, né? E ali os demônios atuavam na vida dela. E atuaram na vida da minha mãe, atuaram na nossa vida até uma certa idade. Até a igreja, começamos a entender que Deus era o que libertava a nossa vida, né? E assim, eram práticas terríveis. Tipo assim, minha mãe se jogava no carro, e era coisa horrível, eu estava desesperada, mas Deus era tão misericordioso, porque eu já tinha um plano na vida da nossa, que ele não permitia que os carros chegassem, os carros freavam na frente dela, sabe? E ela tentava, porque o diabo tinha sede na vida dela. E da mesma forma, ele também tinha sede na nossa vida. Só que aí, quando a gente começou a caminhar, isso foi quebrado na minha vida, depois foi quebrado na vida dos meus irmãos. Mas a minha mãe ainda tem isso, né? A gente vê que o diabo ainda usa ela com práticas, né? Por quê? Porque ela não foi liberta. E ela fala, minha mãe só assim porque minha mãe me entregou. Mas só que aqui, ela tem que querer, mãe, mas só que Deus é aquele que liberta. Te ofereceu para o diabo, só que Deus é o Deus que pode mudar o seu quadro. Basta a senhora querer. Só que minha mãe quer as bênçãos, não quer o abençoador. Então, assim, ele continua atuando na vida dela, sim, tentou atuar na minha vida de várias formas. Só que Deus permitiu atuar na vida de várias formas, né? E Deus não permitiu na vida do meu irmão. Eu acho que pegou mais leve foi na vida de Lília. Mas, assim, na nossa vida, né, ele atuava mesmo, sabe? Tentando matar a gente, era uma coisa horrível. Então, assim, eu acredito que tem esse demônio que ele atua,
né, na vida daqueles que vão vir. Só que Deus é aquele que liberta. Quando a gente tem uma vida constante de oração, de jejum, né, e a gente intercede pela vida dos meus filhos, não tinha ninguém para interceder pela vida da minha mãe. Mas como a gente fica com a mão, meu filho mesmo, e quando eu falei para ele estar em oração, Deus começou a atuar na vida do Wesley, porque o Wesley fez 21 anos, até os quase 21 anos, faltando um mês para 21 anos, ele fez o quê? Ele saiu do caminho do Senhor. E ele começou a atuar o quê? Fazendo coisas assim que a gente ficava doida. A Érica tu sabe, Lília sabe. Então, assim, o diabo tentou atuar na vida dele de outras formas. E foi falado que ia atuar na vida dele de droga, que queria atuar, queria na prostituição, que é o que ele estava indo, na bebida. Só que, como a gente começou a buscar, teve alguém que intercedesse, e Deus levantou um exército de irmãs, né, para me ajudar em oração, hoje o que aconteceu? Menos de 6 meses, ele já está indo para a igreja de novo, ainda não se consertou, eu acho, né, que o pastor Domingo conversou com ele, mas ele começou a frequentar a igreja, as práticas que ele fazia já não está fazendo mais, ou seja, houve uma quebra ali, porque Deus atuou, entendeu? Amém. Claro que a Érica também atuou, né? Porque meu filho está morando com ela. Então, gente, interessante isso que a Sheila falou, que a gente viu que tudo é duplicável. Tudo é duplicável. Tudo, vou repetir de novo. Eu não estudei sobre hereditariedade, tá? Só que tudo é duplicável. Coisas ruins são duplicáveis. A pessoa vai vendo, vai fazendo, vai agindo como o pai agiu e vai duplicando aquilo que... Engraçado que ninguém traz à memória o que é bom. A palavra de Deus fala, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não trazer à memória aquilo que te magoou. Só que as pessoas só trazem à memória aquilo que é ruim. Aquilo que nos fez mal é aquilo que as pessoas vão trazendo à memória. Aí a gente tem que começar, vamos começar a tentar encaixar as coisas para vocês vão ver lá no final onde eu quero chegar. Se tudo que a Sheila falou, que eu concordo, foi ótima a sua colocação, Sheila, da sua mãe, do seu cunhado, tudo isso, é maravilhoso. Só que a gente tem que parar e analisar a pergunta que eu fiz lá no grupo. Se você perguntasse a seu filho se ele quer ter um relacionamento como o seu, o que ele te responderia? Eu fiz essa pergunta para a maior parte dos meus jovens. Maior parte. Eu devo ter uns 15 lá hoje frequentes. E eu perguntei a maioria. E, gente, eu fiquei chocada com o que eles me falavam. Chocada. Eu fiquei a tão ponto que eu fiquei chocada com o que eles respondiam, que eu falei com o pastor domingo de manhã, eu nem participei da escola dominical, e falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. E eu fui conversando com o pastor e falando para ele que os filhos não queriam ser como os pais. E os pais são crentes. A maioria, os pais são crentes. E chegou ao ponto de eu conversando nesse 1 ano que eu estou vivendo com eles lá no meu ministério de jovens, e eu chegar ao ponto da pessoa virar para mim e falar assim, tia, a minha casa não é um lar. Gente, você tem noção do que um adolescente, um jovem que é criado na igreja, nascido na igreja, que os pais são crentes, que tudo é coisa, que tem tudo para ser um lar, e um jovem falar para você assim, na minha casa não é um lar? Perguntem aos seus filhos, gente, como quem não quer nada. Não pergunta hoje que eles devem estar escutando na casa de vocês, mas perguntem daqui a um tempo. E pergunta assim, filho, quando você casar, você quer ter um relacionamento igual o meu e do seu pai? Escutem e sem repreensão, escutem o que eles vão falar para vocês. Gente, meu filho do meio, Arley, eu perguntei isso a ele. Ele virou para mim e falou assim, mãe, eu até teria, mas eu tinha que mudar algumas coisas. Eu fiquei chocada com isso também. Então, quer dizer que tem algo errado que não está certo. Então, a sua casa precisa ser um lar. Primeiro de tudo. O que é um lar, gente? É uma junção de pessoas que se amam, se cuidam e têm amor naquele lugar.
Às vezes a pessoa tem uma casa bonita, tem uma piscina, um carrão, tem uma vida financeira estabilizada, mas ela não tem um lar. Aí eu vejo, gente, dói demais você escutar que uma criança que é crente, que deveria ser uma casa de crente, não tem um lar. É apenas uma casa. Tá todo mundo entendendo até aí? Vamos dar continuidade? Alguém quer falar alguma coisa? Assustada. Não foi meu filho, não, minha filha, não. Eita, coisa feia. Érica, você falando isso daí eu achei muito interessante em relação aqui. Como que pode, né? A gente é tão o espelho para os nossos filhos que às vezes a gente nem percebe que a gente está ensinando eles a ser crente através das nossas atitudes, né? Através das nossas ações. E uma criança, principalmente, ela absorve, percebe as coisas que às vezes a gente pode conversar algumas coisas e achar, não está prestando atenção, pior que tá. Tá, as crianças são muito espertas. E uma das coisas assim que eu vejo alguns irmãos, eu também vira e mexe, eu tenho que me policiar nisso, é em que às vezes a gente crente, a gente está numa paixão com Cristo, que a gente só quer saber de Deus. A gente quer mergulhar. Só que a Bíblia fala que a mulher casada, ela cuida das coisas de como agradar. É Bíblia, né? A solteira cuida das coisas para o Senhor. Então, às vezes, a gente tem que saber dosar isso daí. Às vezes, a pessoa quer mergulhar na igreja, quer mergulhar na obra, mas não dá atenção para os filhos ficam meio desleixados, né? A casa, não dá certa atenção para o esposo. E o nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Às vezes acontece isso comigo. Às vezes eu quero orar, ir de madrugada, e jejum todo dia, e subir monte, quero escutar. Aí tem hora que eu paro e falo, não, peraí, tem que botar o pé no freio um pouquinho, até mesmo porque a gente adulto, eu costumo falar aqui com o Marquinhos, eu falo assim, não, a gente velho, a gente aguenta o tranco de todo dia culto, a gente aguenta, a gente gosta. Mas uma criança já não tem assim a mesma pegada. É claro que a gente tem que ensinar ele, sempre estar na igreja, tal, mas tipo assim, de domingo a domingo, é bom também a gente separar aquele dia para nossa família, né? Fazer um jantar gostoso, uma mesa posta, né? Conversar ali em família. Olha, Érica, eu tô tomando uma lenhada, meu Deus do céu, mas tá muito bom. Se preocupa não, que eu fui a primeira a apanhar, tá? Pode falar, irmão. Estão ouvindo? Uhum. Tá. Só para corroborar com as falas, a questão de bênção e maldição, né, de ser hereditária, eu encontro base bíblica. Jacó abençoou seus filhos. Então, quer dizer, nós temos o poder como autoridade, né, como pai, de abençoar os nossos filhos. Se eu tenho esse poder de abençoar, eu também tenho esse poder de amaldiçoar. É uma responsabilidade muito grande que repousa sobre as nossas mãos, né, enquanto pai. E é interessante fazer essa conexão com a prática de Acais, que ele sacrificou os seus filhos, né? Sacrifício é entrega. Às vezes a gente entrega os nossos filhos. É a maldição, e não maldição com palavra. Eu até consigo entender que às vezes eu estou amaldiçoando a vida do meu filho quando eu não estou sendo referência. Posso não falar que ele é um desgraçado, que ele é um maldito, mas a minha atitude leva ele para o caminho de perdição, né? Quando eu deixo de ser essa referência, de ser esse pai exemplar. Só até aqui. Então, só para completar com o que o irmão falou, melhor forma de evangelização dentro da nossa casa é o nosso testemunho. Aí, muitos irmãos, não aqui no nosso grupo, em nome de Jesus, mas muitos irmãos, eles tratam bem o pastor, a esposa do pastor, as pessoas lá. Então, seu filho observa como é que você está na igreja, você está tratando as pessoas. E quando você trata em casa, você trata mal o seu esposo. Aí tem aqueles esposos lá que maltratam suas... Gente, eu sou um pouco feminista, eu falo
meu pastor que eu sou um pouco feminista. Eu sou sempre a favor das mulheres, então eu não sou feminista. Ele fala que eu sou feminina, entendeu? Então eu não suporto um marido gritar com a esposa. E também, claro, que se o esposo não pode gritar com a esposa também não deve gritar com o marido, certo? Então, seu filho está ali observando tudo. Gente, eu estou ficando, acho que, ou eu vou orar para o ministério, Deus falar comigo, confirmar meu ministério, porque eu estou ficando chocada com todo um ano. Um ano, eu estou vendo tanta coisa que acontece. Então, você vê que o seu filho não quer casar porque ele não tem boa experiência de casamento em casa, seu filho não quer ter filhos porque também não quer criar uns filhos como você cria, que a verdade é essa, gente. Desculpa, doeu primeiro em mim. Mas a gente precisa ser exemplo. Primeiro de tudo, a gente tem que ser servo do Senhor, mas também ministro da nossa própria casa. A palavra é forte, mas lá em Timóteo diz que escolhei presbíteros, diáconos, pastores, que levam bem a sua casa, que fazem tudo direitinho, que corrigem a sua casa, só que hoje a gente não vê. Então, às vezes, o cara ou a mulher, ele vai para a igreja, ele trata das coisas da igreja, ele trata das coisas de tudo que tem lá, mas a sua família fica em segundo lugar. A gente tem exemplos perto da nossa casa, de pessoas que abandonaram a sua família e a família foi destruída. E hoje não está nem no ministério e com a família destruída. Então, a gente precisa cuidar dos nossos filhos. E um problema que eu tenho muito sério na nossa igreja é a questão de relacionamentos. É esposa com esposo. E os filhos não quererem casar. E virarem para mim chorando, a gente está orando, e a pessoa chorar e falar assim, eu tenho certeza que meu casamento não vai dar certo. Nem está namorando, nem está noivo ainda, já sabe que o casamento não vai dar certo. Por quê? Porque a família não é um exemplo. Então, a gente vê que tudo que a gente faz é duplicável. Se você faz coisas ruins, seus filhos vão fazer coisas ruins. Se você faz coisas boas, seus filhos vão fazer coisas boas. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos continuar, então? Então, agora a gente vai para 2 Crônicas 29, do 1 ao 10. Então, a gente já soube que como o Acais viveu, como ele governou, como ele destruiu tudo, e agora a gente vai para o filho dele. 2 Crônicas 29, do 1 ao 10. Alguém quer ler? Alguém pode ler aí? Deixa eu ler, então. Do 1 ao 10? Do 1 ao 10. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. É forte a passagem, porque Ezequias pegou um reino destruído, um reino acabado, falido, com dívidas, um povo sem Deus e um povo idólatre.
e Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, aproximadamente, né? E a sua história está lá nos livros de Segundas Crônicas, aos Reis, né? E ele ficou conhecida na Bíblia não apenas por seu reinado, mas também pela forma como a vida foi prolongada milagrosamente após uma grave doença. O nome Ezequias significa força, e ele era filho de Acais, como eu já falei, seu predecessor ao trono de Judá. O rei Ezequias também foi contemporâneo do profeta Isaías, porque Isaías também profetizava ainda no tempo de Ezequias. E 3 relatos bíblicos do Antigo Testamento contam a história de Ezequias, né? Que se primeira, como eu já falei, é a Segunda Reis, Segunda Crônicas, e Isaías também fala dele. E ele é citado brevemente lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Então, ele assumiu o trono que havia sido ocupado por seu pai, e ele podia ter feito tudo como seu pai fez. Aí eu falo para vocês, o cara, como eu falei, estava com tudo destruído, tudo acabado, mas a primeira coisa que ele falou foi: eu serei diferente. A maldição quebrou ali. Tudo que ele tinha na vida dele foi quebrado ali quando ele resolveu não ser igual ao pai dele. Falar um pouquinho sobre o meu testemunho, né? Eu não tive pai, meu pai morreu, tinha um ano e pouquinho, então minha mãe não pôde me criar, assim, de dia a dia, porque ela tinha que trabalhar para nos sustentar. Então eu tenho eu e mais um irmão, só que a gente vem de uma família que se diz católica, que não é, aquele pessoal que é católico, que fala que é católico, mas não vai na igreja. Era a minha família. E minha avó me criou até 12 anos, e quando eu fiz 12 anos, eu tive que morar com a minha mãe. E já não foi legal daí, porque, tipo assim, minha mãe não conversava. Então, minha mãe, quando eu tinha tempo para falar com a minha mãe, era quando ela queria me bater porque eu tinha feito alguma coisa errada. Esse era o momento que a gente conversava. E nisso foi gerando, minha mãe nunca me abraçou, nunca me beijou e nunca me colocou no colo. Foi passando o tempo, eu aprendi tudo sozinha, as mulheres aí estão entendendo. Então, minha mãe nunca conversou sobre nada. Nada. Então, alguns assuntos são proibidos até hoje, que não pode tocar em muitos assuntos. Então, eu não tive espelho de mãe. Automaticamente, meus filhos não têm espelho de vó. E hoje a pessoa que mais tenta me prejudicar é a minha mãe, que a Sheila sabe da minha história, algumas pessoas sabem. Então hoje ainda tenta me prejudicar de alguma forma, é a minha mãe. Só que eu tive uma sogra que me amou muito e amava muito seus filhos, que era uma coisa que eu admirava na minha sogra, como minha sogra tratava meus filhos, tratava os seus filhos. Então, quando eu cheguei na casa da minha sogra me acolheu como se fosse minha mãe. E, tipo, eu ficava admirada com aquilo, porque minha mãe nunca tinha me tratado daquele jeito. Então, eu acabei adotando ela como minha mãe, e ela como filha. Só que, além de mãe maravilhosa, quando nasceu os netos, aí ela ficou encantada. Uma avó maravilhosa, uma esposa, então, que eu não sei, eu nunca seria metade do que ela é. Só que eu comecei a ver que eu espelhava algumas coisas da minha mãe. Tipo, fazer coisas, falar coisas, e quando eu via, poxa, sabe aquele negócio que você fala alguma coisa e você fala, gente, falei igualzinho fulano. Eu tinha muito disso. E olha, mesmo convivendo um pouco com a minha mãe, eu tinha isso. Então, quando eu aceitei Jesus, eu falei, cara, eu preciso ser diferente. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu seria a melhor esposa. Eu vou ser a melhor esposa. Gente, eu não tô brincando não, mas eu me acho a mulher mais linda do mundo. Meu marido nunca iria arrumar uma mulher tão linda quanto eu. Eu sempre falo isso pra ele, eu falo, meu filho, você pode procurar, você pode sair, mas você nunca vai encontrar uma mulher tão linda quanto eu e tão boa quanto eu. Então é assim que eu falo. Então, para meus filhos,
eu falei para eles que eu serei a melhor mãe do mundo. E quando a gente fala que a gente vai ser a melhor mãe do mundo, não quer dizer que você não vai colocar limites, que você vai educar e que você vai corrigir. Não, mas eu serei a melhor mãe do mundo. Então, meus filhos têm liberdade para falar tudo comigo. Tanto que o filhinho da Sheila tá aí comigo também, né? Ela falou. Então, a gente tem liberdade para conversar sobre tudo. E eu vou escutá-los primeiro, para depois falar, opa, olha aí, você tá errado aqui. Não, peraí, vamos conversar. Por que você tá fazendo assim? Mas tenta me explicar por que você chegou nisso aí. Eu nunca tive isso, gente. Então, eu falei, eu vou ser a melhor avó do mundo. E outra coisa também, que eu tenho 3 noras. Tenho 3 filhos e 3 noras. A minha primeira nora que eu ganhei foi a Brenda, todo mundo sabe, e a Brenda é uma benção. A Brenda canta no Ministério de Louvor, não tinha como eu não gostar da Brenda. E logo depois chegou a Raíssa. E a Raíssa, ela toca também no Ministério de Louvor, ela faz tudo na igreja dela. Sabe que uma menina exemplar é Raíssa. A Brenda duplicado é Raíssa. Só que depois veio Veridiana. Aí, tipo assim, fácil de amar Brenda e fácil de amar Raíssa. Agora eu preciso aprender a amar Veridiana. Veridiana é muito mais velha que meu filho, vem com uma bagagem enorme. Só que eu preciso ser... Eu prometi a Deus e a mim mesma que eu vou ser a melhor sogra do mundo. Então eu tenho que aprender a amar Veridiana, a cuidar de Veridiana como eu cuido das outras 2. Mesmo com toda a diferença. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo que até aqui? Então a gente precisa ser... Se você não teve pai, se seu pai não conversou com você, tente fazer tudo diferente com seus filhos. Tente ser um amigo dos seus filhos, impondo limites. Eu sei que é difícil, às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, e eles ainda mais confundem, só que seus filhos precisam ver em você o exemplo bom. Ou senão, eles vão buscar exemplos em outros lugares. Isso é muito sério. Já pensou seu filho virar para você e falar assim, não, eu quero ser o casamento igual fulano e fulano? Gente, isso dói. Isso dói. Isso dói muito. Porque você não está sendo exemplo. É por isso que eles não querem casar. Às vezes é por isso que eles não estão fazendo alguma coisa. Ou estão fazendo porque talvez chamem atenção para você, porque você não está dando atenção suficiente ao seu filho. Então, eles acabam fazendo alguma coisa assim porque você não está dando atenção a eles. E a quem ainda vai ter filho, igual a Mandinha ainda que vai ter filho ainda, seja tudo o que sua mãe e seu pai não foi, seja para os seus filhos. E vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Então, o rei Ezequias, ele pegou um reino destruído, tudo acabado, sem dinheiro, porque já não tinha dinheiro, mas a primeira coisa que ele fez eu vou chamar Deus de volta para esse negócio. A fumaça que não subia aqui do incenso do tabernáculo vai passar a subir, porque eu vou fazer a diferença que meu pai não fez. Então ele começa, logo que ele assumiu o trono, ele tentou corrigir essa questão, né? Ele sabia que a queda do reino foi porque tinha a ver diretamente com a desobediência da lei de Deus. Então, rapidamente, ele promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Ele lutou para eliminar a idolatria dentro do seu povo e também reabriu e purificou o templo em Jerusalém. E tratou de fazer com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse restabelecida. Durante seu reinado, a celebração da Páscoa foi o maior desde o tempo de Salomão. Então, quer dizer que Salomão fez a maior Páscoa e logo depois de todo esse tempo, a maior Páscoa que aconteceu foi no tempo do rei Ezequias. Porque ele tinha que fazer o pessoal lembrar da onde eles saíram. De como foi maravilhoso as coisas que o Senhor fez com eles. Alguém quer falar alguma coisa? Então, ele, muitas das vezes, a gente não lembra, não traz à memória aquilo que, como eu falei, aquilo que dá esperança, que Deus já fez milagre no passado.
Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, e a gente não lembra isso para os nossos filhos, de quanto maravilhoso que Deus tem sido na nossa vida. A gente fala na igreja, a gente prega, a gente canta das maravilhas que o Senhor fez, mas na nossa casa a gente não faz. Então, no aspecto militar, Ezequias também foi um rei muito bem-sucedido. Ele fortificou Jerusalém, que estava destruída, e fez uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de águas na cidade, que se tornou o tanque de Siloé, mesmo em tempos de crise. E quando Senaqueribe concentrou suas forças a aprisionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor para resistir. E, inclusive, quando Ezequias recebeu um intimato do rei da Síria, todo mundo sabe o que aconteceu, prontamente ele recorreu ao Deus da sua confiança. Ele não questionou. Sabe quando a gente tem uma luta? Que a gente vai pro irmãozinho falar, tô vivendo luta, tô vivendo prova, tô na luta, tô levantando contra mim, o inimigo tá se levantando contra mim, todo mundo. Mas ir no lugar certo a gente não vai. Aí depois a gente fala assim, mas fulano, Deus tá falando da minha vida, tá não sei o que, fulano tá falando da minha vida, fulano, Beltrano tá falando da minha vida, mas é porque simplesmente você contou pra pessoa errada. O Ezequias, quando ele viu as afrontas, ele não falou para ninguém, ele foi lá direto e falou assim, chama Isaías, vamos lá, e falou assim, ó, tá vendo isso aqui, Senhor? Ele não tá falando contra mim, ele tá falando contra o Senhor, porque eu sou teu servo. Coisa que a gente deveria fazer muitas das vezes. Deus, ele não tá falando contra mim, não tá falando contra a minha casa, ele tá falando contra os teus filhos. E a gente vai no lugar errado. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês estão tão mudos hoje. Eu tô admirada do Nélio. O Nélio até agora não falou nada. Nélio tá aí? Mas o Nélio tá, eu vi. Foi trabalhar, ele correu aqui em casa e voltou pro trabalho. Esqueceu alguma coisa. Tá. Mas, É que eu estava sem o meu carregador. Fui buscar o carregador em casa. Nélio, não, agora sou eu. Você então não fala. Agora fala. Vou ficar mudo, vai, fala. É interessante aqui que eu estava vendo aqui quando Ezequias manda purificar o templo, né? Isso trazendo assim para a nossa vida espiritual. Ver que ele chegou decidido a mudar de coisa. Ele começou a reparar aquilo que estava fora do lugar e primeiro ele repara as coisas para depois ele vir buscar a presença de Deus, né? Assim, trazendo para a nossa vida. Muitas das vezes a gente tem que fazer essa análise da nossa vida, né? E quando a gente não faz, o Espírito Santo de Deus, ele nos fala. Quando a gente está começando a pisar errado, né? Quando a gente está começando a meio que desviar do caminho de santidade, do propósito de Deus, o Espírito Santo, ele já nos fala. Então, trazendo assim para a vida do cristão, ver aonde, né, tá se desviando assim do centro da vontade de Deus e voltar, que é questão de decisão, né? É igual oração. Muitas das vezes a gente que é crente, a gente não vai orar, nossa, eu tô com uma vontade. Não, tem vezes que a gente tá com sede. Mas tem vezes que a gente não vai com essa vontade. Tem vezes que a gente tá cansado, o sono bate. Só que é uma decisão. E acredito que isso seja com todo crente. Mas quando a gente dobra o joelho para orar e a gente começa a buscar Deus, passa-se assim uns minutos, ainda fica aquele cansaço, aquele sono. Mas depois parece que no mundo espiritual a oração sobe. Aí quando chega lá no terceiro céu, meu Deus, parece que Deus abre as portas dos céus, ele derrama uma graça que a gente acaba sendo assim, renovado e cheio da presença de Deus, né? Então, trazendo assim para a vida do crente, assim como Ezequias mandou purificar o templo, né? As coisas que estavam erradas, ele começou a consertar para que a glória de Deus voltasse, né? E eu achei muito interessante aqui quando fala no versículo 7, também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. Era a lâmpada que não podia se apagar. Mas você vê que quando Ezequias ele purifica o templo, tudo é restaurado. Olha o amor e a misericórdia de Deus, né? As lâmpadas do templo não eram para se apagar, mas se apagaram. Só que Ezequias ele toma uma decisão de restaurar o templo e volta tudo de novo. É a misericórdia de Deus enquanto a porta da graça ainda está aberta, né? É um ditado que eu ouvi
que eu achei muito interessante, que a pessoa vai para o inferno por não confessar, né? Nem por pecar. Por quê? Se eu peco, eu tenho um advogado, né? Se eu confesso, eu alcanço o perdão. Então, ainda que as lâmpadas de Deus que não era para estar apagada estejam apagadas, se eu tomar uma atitude de restaurar o templo, Deus é muito misericordioso, né? Verdade. Vai, Nelly, você quer falar ainda ou já perdeu? Não, né? Então, logo depois, quando ele fala, ele vai ao lugar certo, que ele vai diretamente na presença de Deus, para falar o que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido, e que Senaqueribe estava ameaçando ele não, né? O Senhor, que ele fala bem claro nisso. Ele fala, ó, Senhor, não é contra mim, é contra o Senhor que eles estão falando isso. Entendeu? Então, a resposta do Senhor vem indicando que os assírios tão somente logo retomariam pelo mesmo caminho que vieram. De forma milagrosamente, o número do exército da Síria foi destruído e o rei Senaqueribe nunca mais ameaçou o rei Ezequias e o seu reino. O Deus enviou um anjo só e derrotou todos eles. Todos eles. E ele saiu pelo mesmo caminho que ele veio, ele foi embora. Pode falar, Lívia. Amém. A Vanessa falou algo também assim, tão interessante, falando sobre reparar aquilo que havia se apagado. Às vezes, na correria do dia a dia, coisas costumeiras que a gente fazia no início, né, quando o filho ainda era pequeno, aí as coisas começam a mudar. Só que nunca é tarde para mudar. O recomeço é sempre bem-vindo. Só que muitas das vezes tem pessoas que acham difícil tomar esse posicionamento, porque tem muitos pais, né, muito turrão, que não gostam de mostrar esse lado afetivo. Não sei se porque tem algo que às vezes tem um bloqueio, algo que às vezes passou por não ter sido. Tem pessoas que é o contrário, até de você, Érica, não teve esse carinho, mas tem o seu coração aberto para passar para os seus filhos, para o seu esposo, aquilo que você não teve. Mas tem pessoas que têm um bloqueio muito grande, que é aquele tipo de pai, sabe, que tem uma postura assim como um militar, e até dentro de casa. E eu estava lendo aqui em 2 Crônicas, aqui, o capítulo 30, o versículo 7, que eu achei também bem interessante, que diz assim: e não sejais como os vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, o Deus de seus pais, pelo que o pôs em assolação como o vedes. Então, aqui ele vem falando assim, que nós não venhamos ser como os pais ou irmãos que transgrediram. Os mandamentos de 10 se resumem em 2: amará o teu Deus, acima de tudo, de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? O meu esposo, o meu filho, o meu irmão. E quando eu não, eu atropelo essa lei, que se resume em 2, eu estou transgredindo contra o Senhor, primeiramente, porque se eu não amo meu irmão como o meu Deus, eu estou transgredindo. Então, muitas das vezes, é uma falha, é como a Vanessa falou, é uma lâmpada que se apaga dentro do lar, e muitas das vezes precisa ser reparada. Esse momento, essa comunhão, o próprio Senhor Jesus tinha um momento de comunhão na mesa com seus discípulos, ele ensinou lá. E hoje em dia está faltando a correria do dia a dia. É difícil ter esse momento, pais e filhos sentar à mesa e ter aquele momento. Família. Hoje em dia é difícil ver isso. Um come no quarto, outro come lá fora, outro come andando e come no telefone. E não está tendo mais essa comunhão. O pouco tempo que resta, porque assim, o provedor do lar, muitas das vezes, trabalha em 2, 3 empregos, é aquela correria. A mãe nos afazeres, o filho estuda, aí vem prova, faculdade, então aquela correria. Então, pelo menos uma vez, porque eu até estava falando, um domingo, tirar o almoço em família. Eu lembro que coisas costumeiras passadas, né? Aquele almoço de mãe, dia de domingo era o almoço de mãe. A mãe ia para a cozinha, fazia aquela comida, né? Chamava todo mundo, e era o tempo de todo mundo sentar à mesa e ter aquele momento. E isso está se apagando, essa é a luz que está se apagando dentro dos lares de muitas pessoas. E é isso que a gente tem que voltar, o diácono Jéssica falar. Amém. Amém. Estão ouvindo? Só para corroborar,
Ezequias, ele quebrou um ciclo. O pai dele teve uma atitude totalmente errada, mas ele resolveu quebrar esse ciclo se convertendo a Deus. Ele chama, né, o povo, vamos fazer uma nova aliança, vamos restabelecer o culto, vamos reformar o templo, vamos voltar com a adoração ao Senhor, e ali ele quebra. É até a questão da maldição hereditária, né? Eu não acredito a ponto de fazer mapeamento, algumas pessoas fazem estudos, vou fazer um levantamento aqui da maldição hereditária, mas eu creio que essas maldições, elas são quebradas pelo nome de Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos, levantamos as mãos ao Senhor e permitimos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, todas essas cadeias espirituais, elas são dissipadas. E a gente precisa se apropriar disso. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, estamos debaixo das mãos do Senhor. Quando eu me submeto a Ele, essas maldições não podem ter efeito na minha vida. Se meu pai foi um alcoólatra, se minha mãe foi uma prostituta, se os meus familiares viveram sobre o jugo do pecado, eu não vou repetir isso. E aí acho que serve até para a gente, né? Se houve algo no passado, que a gente quebre esse ciclo e que a gente não reproduza isso na vida dos nossos filhos, né? Que a gente possa permitir o Espírito Santo, o Senhor, trabalhar na nossa vida para que a gente seja igual a Ezequias, não entregar os nossos filhos ao sacrifício, mas que a gente possa, sim, edificar um lar temente ao Senhor, que seja bênção, né? Só para corroborar. É isso aí. O irmão falou aí, é óbvio, né? Que a gente precisa fazer a diferença e a diferença precisa começar em nós. O ciclo vai ser quebrado, a duplicidade só vai acontecer se você, olha só, a partir de hoje eu vou duplicar o amor na minha casa. E também para falar o que a Lília falou sobre amar o próximo como a si mesmo, gente, tem gente que não se ama, venhamos e convenhamos. Que não se ama, porque quando a pessoa não se ama, ela não vê o lugar que ela... Gente, olha só, as promessas de Deus são para nós. Então, eu sou amada do Pai, tá? A gente vai comer o melhor dessa terra. Todas as promessas somos para nós, então a gente tem que pegar essas promessas pra gente. Se você tem dificuldade, mas eu sou triste, eu não sei o quê, porque minha família não deu certo, por isso que eu tô vivendo isso, se apegue às promessas que o Senhor te fez. E comece a se amar primeiro, porque aquele que não se ama não tem como amar o próximo. Então, se a pessoa não se valoriza como esposa, como mãe, como também porque tem muito marido, ou então também tem muita esposa que pisa no coitadinho lá, entendeu? E se ela não se ama, e aí tem pessoas que se permitem ser humilhadas, maltratadas, gente, a pessoa, olha só, julgo desigual. Tem muita gente aqui que casou sendo crente e teve julgo desigual. E hoje está pagando preço. Entendeu? Deserto. Aí fala assim, mas Deus me levou ao deserto. Não, você que se colocou no deserto. Agora tu fica aí, tu passa pelo deserto, dando glória a Deus até você ter coisa para sair daí. Entendeu? Infelizmente a verdade é essa. Agora tem aquele pessoal, quem vai casar ainda, casa com crente, gente. Casa com crente, olha a vida dele, para depois não pagar o preço. Eu falo para meus filhos isso direto aqui em casa e falo para todos os meus jovens, gente, tá namorando? Você vai namorar um cara que é do mundo? Vai passar perrengue, vai pro deserto aprender para não escolher errado. Ainda tem a oportunidade de Deus te mostrar no relacionamento, no namoro, no noivado, ver se tá certo, se tá errado. E a pessoa ainda casa errado. Aí, tipo assim, aí vai virando uma bola de neve, porque casa, sofre, passa perrengue, e é anos e anos e anos passando luta. Aí isso reflete nos filhos, porque vive uma vida de luta, né? Só que a gente tem que aprender a se amar. Se eu sou amada do Pai, meu Pai é o rei de tudo, Senhor dos senhores, eu vou casar com qualquer um? Não dá, né, gente? Então, vamos voltar aqui, que eu até falei, como eu falei para vocês, eu sou feminina. Então, já viu. Então, a resposta do Senhor veio, né?
e indicando que os sírios iam somente voltar pelo mesmo caminho. E depois, ainda, se você for estudar a história, a Bíblia, você vai ver que quem matou Senaqueribe foi os próprios irmãos ou filhos, alguma coisa assim, acho que foi os filhos. Os próprios filhos mataram ele. Então, quer dizer que nem foi o pessoal o povo de Deus precisou se levantar, não. Eles mesmo, uns contra os outros, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês hoje, que a gente vive uma entidade dessa era nova. Aí a gente fala, mas é a pomba do não sei o quê, mas é o Zé não sei o que lá. Não é. Hoje a entidade que rege o século, esse século que a gente vive, é o nada a ver. O nada a ver, que é o que gera o século que está dominando, a entidade que está dominando, porque é aquilo que não tem nada a ver quando eu falto culto, não tem nada a ver eu namorar com um rapazinho ou uma menininha que não é da mesma igreja que eu, ou então da mesma denominação, ou então até mesmo que não é da igreja, porque eu vou converter ela vai me converter, assim vai. E não tem nada a ver a roupa que eu uso. Manguinha, se a sua igreja não te permite usar blusinha de alça, não tem por que você não usar, porque é a doutrina da sua igreja. Não vou falar sobre doutrina, mas se você está na igreja, você tem que aceitar a doutrina daquela igreja. Mas não tem nada a ver, porque lá não falou que não tem nada a ver, o irmão falou que não tem nada a ver. Não, você tem que escutar o que o seu líder está falando e o seu pastor está falando. Então, isso vale para gente velha também, porque tem tanta gente velha que está tentando revolucionar a igreja aí com um tal do nada a ver. Então, a entidade que está regendo o século hoje é o nada a ver. É a nada a ver o conteúdo que tu acessa na internet. É o nada a ver as coisinhas que você faz, porque não tem nada a ver. Entendeu? E a gente precisa repreender o nada a ver, porque a porta continua estreita. Ela não vai ficar mais larga. Se você crescer um pouquinho para os lados, tu não vai passar, e a verdade é essa. Mas vamos continuar. Depois disso, o reino de Judá, sob a liderança de Ezequias, desfrutou de um período tranquilo e próspero. Sua fama como monarca resistiu às pressões dos assírios, cresceu grandemente, e a ponto de ele não ser congratulado como outros povos. Mas nesse ponto ele acabou errando. Ele aceitou para si todo aquele reconhecimento. Então quer dizer que o ego dele inflou. De tanto que ele botou em ordem um negócio que lá no final a gente vai ver que o ego dele inflou, mas não testemunhou que aquilo tudo, em vez dele falar, não, tudo foi a mão do Senhor, não. Ele lá na frente a gente vai ver que tudo ele fez por ele mesmo. Que ele era bom e ele era o cara. E a gente vai ver que depois ele fica doente. Deus dá a ele alguns 15 anos de vida. E quando Deus fala para ele, coloca a tua casa em ordem. Mas o cara fez tantos prodígios e maravilhas, como é que Deus está mandando ele colocar a casa em ordem dele? É porque era para gerações futuras e ele não entendeu o recado. E o seu filho, que se eu não me engano vai ser Manassés, foi o pior rei da história. Conseguiu ser pior ainda do que o seu próprio pai. Então quer dizer que ele não cuidou das futuras gerações. Então a gente precisa cuidar das nossas futuras gerações. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. Uma coisa que eu quero deixar aqui pra gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tá me então ouvindo, vamos chegar. Quer falar, Nelly? Nelly quer falar. Fala, Nelly. Oi, todo mundo. Na real, a gente tem que se preocupar. Justamente nessa tua fala aí agora, Érica, com o quê? Qual o legado que eu tô deixando? Se Deus me recolheu hoje, o que eu vou deixar para minha missão, para minha família, de relevante? Sempre tudo aí se resume à decisão. Como a Érica mesmo falou, ela decidiu ser a melhor mãe, uma melhor esposa. Então, é sempre decisão. Quando José estava preso estava na prisão, ele decidiu por continuar fiel a Deus.
Quando os irmãos dele venderam ele como escravo, ele decidiu continuar firme na presença de Deus. E o seguinte, depois de tudo que Deus colocou ele no lugar que todo mundo sabe, né, que ele virou governador e tal, ele decidiu por perdoar. Então é sempre a decisão. Como a Nina falou, que os 10 mandamentos se resumem em 2, realmente, Deus quer que a gente se coloque no lugar do próximo, né? Vamos supor, eu amo comer um ovinho frito. Lá vem eu para comida de novo, né? Eu amo comer um ovinho frito e eu detesto jiló. Não gosto de jiló. Quiabo. Mas eu compro isso porque eu sei que a Sheila ama jiló, ama quiabo. Então, se eu tiver que escolher entre agradar a minha esposa e me agradar, eu vou agradar a minha esposa. E na realidade não é porque eu sou bonzinho, não. Eu aprendi isso com o pastor Adilson. Eu sou inteligente. Que bonzinho mesmo nós não somos. Eu costumo chamar todos, lógico que isso é uma brincadeira, mas de certa forma tem um fundo de verdade, mas eu costumo chamar todo mundo de crente ruim. Porque, na real, os crentes bons todos já estão na glória. Nós aqui estamos ainda lutando ainda para ficar bonzinho para chegar lá. Né? Nem que seja para entrar lá chamuscado um pouquinho, mas tem que entrar no céu, né, Érica? Então, a questão sempre foi e sempre será a decisão. Você tem que decidir amar o seu próximo, decidir fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, gente, se alguém tem algum trauma do passado, porque sofreu na mão do pai, da mãe, ou então de qualquer outro, e está esperando no seu relacionamento, você tem a oportunidade de tentar tratar, porque trauma precisa ser tratado. Às vezes é com a liderança da igreja, às vezes precisa também de terapia, porque crente também está sujeito a doença, só não dá em árvore não, dá em gente. Então tem coisas que precisam ser tratadas, para você não refletir nos seus filhos. A culpa nunca é dos filhos, a culpa sempre é nossa, porque nós que organizamos a nossa casa. Se a casa está suja, é porque nós não limpamos direito. Entendeu? E uma outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, para finalizar, não existe uma casa próspera com um casamento fracassado. Se o casamento está fracassado, a casa nunca será próspera. E eu não estou falando próspera de financeiro, não, porque você pode ter o dinheiro que for, o carro que for, a lancha que for, mas se o seu casamento está fracassado, nada será próspero. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Jaque, deixa a Jaque, Nelly. Vai, Nelly, pode falar. Eu senti falta dele, gente, no estudo passado. Fala aí, Jaque, primeiras damas. Não, pode falar você, primeiras damas, eu insisto. Tá bom. Érica hoje soltou o freio de mão, né, Érica? Maravilha, tá deixando Deus usar, hein? Tremendo esse tema, gente. Quando eu vi lá no grupo, eu falei, meu Deus, vai ser forte. Só que eu não imaginava, assim, que a orelha ia ser tão puxada, né? A gente não imagina, né? Mas, assim, voltando, né, para essa questão do exemplo, né, dentro de casa, perguntar, meu filho, minha filha, você teria um casamento igual o meu, igual do seu pai, ou vice-versa? E a gente ouvir assim, Deus me livre, realmente, é uma coisa que dói, né? E aí é onde a gente tem que procurar ver no que a gente está errando. E vocês querem ver uma coisa onde a gente peca muito? A gente peca muito é discutir na frente dos filhos, brigar na frente dos filhos. É uma coisa assim que eu estava ouvindo a história da Érica
E eu me identifiquei bastante com a tua história, Érica. Em outra ocasião, vou ter um tempinho também para poder contar um pouco. Mas, assim, eu passei por essas situações e dentro de mim eu falava assim, quando eu casar, comigo também vai ser diferente. Amém. Eu quero viver algo diferente. Mas só que depois, com o passar do tempo, a gente acaba, às vezes, esquecendo algumas coisas, né, que a gente determina assim para nossa vida. E já errei muito, né? De não me policiar, de discutir na frente das crianças. E às vezes a gente, sem perceber, a gente começa a mostrar para os nossos filhos só o lado errado da outra pessoa. Sabe quando Satanás faz assim, ó, com a gente? Vendo os nossos olhos para que a gente só veja as coisas ruins do nosso parceiro? A gente, sem perceber, a gente às vezes acaba fazendo isso com os nossos filhos. A gente mostra só o lado ruim do casamento, o lado ruim da família. E é muito bom que nós, né, venhamos, depois de algum tempo, o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu fui mostrando assim, não, olha, todo casamento tem problema. Toda família passa por dificuldade, mas olha aqui o lado bom. E a gente tem que mostrar o lado bom das coisas para os nossos filhos. Porque senão, sem a gente perceber que não sei quem foi que falou aí que eu não sou igual o irmão Nélio aí, que guarda tudo, né? Que a gente pensa que a criança, que o jovem não está atento. Presta atenção em tudo. Então, que nós venhamos começar a partir de hoje, né? Eu já tenho algum tempo que o Espírito Santo tratou comigo, a gente venha começar a mostrar o lado bom. Olha, tem brigas, tem dificuldades, tem luta, mas tem um lado bom também. Tá bom? Agora é você, Nelly. Florzinha, olha só, primeiro estou muito feliz que estou vendo varões aí, não estou mais bem de ter o fruto entre essas varoadas todas aí, né? Benção pura, continua sempre aí nos ajudando, benção. Olha só, na real, a gente tem que se policiar e se analisar. Por quê? Quando você cresce no meio, quando a vida toda foi tratado, ou as coisas foram daquela maneira, na sua mente fica como se fosse aquilo normal. Então você faz sem maldade, sem querer, de repente, eu não quis te ofender. Eu sou rei disso. Vocês acham que eu sou bonzinho? Pergunta a Sheila, filha. Né? É brabo. De vez em quando, do nada, eu dou uns coicezinhos, pega leve aí, homem. Né? Mas, na realidade, por quê? A exemplo de Érica, meu pai, ele só veio dizer que me amava. Eu já estava velho, casado, com filho já, tipo assim, uns 5 anos antes dele morrer. Foi quando ele falou, filho, eu te amo. Mas era muito difícil. E não é que os nossos pais fossem ruins. É que como eles foram criados desta maneira, ficou implícito neles que isso era o certo, era o normal, né? E graças a Deus a gente está mudando isso conforme for. E que, na realidade, na cabeça de uma criança, ou de uma mente em formação, é justamente isso. Ou ela vai ter essa decisão de falar assim, quando eu casar vai ser diferente, ou o mais difícil, não vou nem casar. Casar para quê? Para ser igual meu pai e minha mãe? Agora, um outro fato que as varoas devem se ligar, agora é só com as varoas. Olha só. Desculpa aí, mas é com as varoas mesmo. Por quê? É mais normal entre as varoas do que entre os varões. Você, muitas das vezes, 97, estou dando só 3% de margem. 97% das vezes, você tem mais intimidade com a sua melhor amiga do que com o seu esposo. Você conversa mais com as suas amigas do que com o seu esposo. E vice-versa. Porque o que acontece? É bom
O homem é mais fechado, é mais seguro nesse sentido. Lá em casa eu falo para Sheila que eu devo ser a mulher da relação, né? Que eu sou mais ela não, ela é uma ogra, mas tá bom, eu amo essa ogra. Porém, o que acontece quando você cria esse hábito, a intimidade vai vindo justamente com isso, de poder falar sobre tudo, sobre qualquer coisa com a sua esposa e vice-versa, com o seu marido. Por quê? Aí tá lá, tua filha vê você de tititi com a sua amiga ou com a cunhada. A Sheila é muito agarrada com a Cíntia, né? Aí vamos supor, Deus me livre e guarde isso. Vamos supor que ela se dá muito bem com Cíntia lá e tal, e quando eu chego em casa, a Sheila só descascando, mandando os problemas, isso, aquilo, outro. Aí minha filha Juliana, agora ela já está formada. Sheila, segura a onda. O pensamento da Juliana, hoje ela já é uma moça, 19 anos já. Mas vamos supor que ela tiver 5 anos. Sheila, silêncio. Não perde o fio da meada, não. Vamos seguir o raciocínio. Olha só. Vamos supor que a Juliana me vê, Juliana, do alto dos seus 5 aninhos, vê a Sheila muito feliz e satisfeita com a amiga Cíntia ou com qualquer uma amiga que seja, né? Com a melhor amiga. E o marido chega em casa, ela só fala, ué, já que é assim, por que a minha mãe não casou com a fulana ao invés de ter casado com meu pai? Quando eu crescer, então vou casar com uma mulher. Olha a seta aí. Uma coisa que não é normal, não é? Então, tipo assim, a gente tem que se policiar em... Não tô não. Até porque a Sheila sabe que sou descarado, quando eu tenho que falar, eu falo com ela mesmo. Eu não fico mandando recadinho, não. Mas assim, se policiando mesmo nesse detalhe. Por que eu falei que é mais difícil? Porque o homem é mais cauteloso nesse sentido. Ele não vai chegar... Uma outra coisa que eu vi também, vi numa pregação de varoas. Eita, glória! Adoro assistir pregação, mas dessa foi para as varoas. E a irmã, a preletora, estava falando o seguinte: agora, varão, tá por ouvido que é o segredo da joia das varoas. Não, tô brincando, pode tirar. Não faça propaganda do seu varão para suas amigas. Não faça, filho. Nem da varoa. Exatamente, e vice-versa. Mas só que homem é mais ciumento, tá? Vocês falam que mulher que é ciumento. Não, homem é mais ciumento, é mais seguro. Falou, vou ficar falando da minha mulher, que a minha mulher é linda, tchutchuca. Você é linda, amor. Não posso falar... porque, na realidade, vamos voltar lá no Éden, na origem de tudo. A serpente chamou a atenção de Eva para o fruto. A Eva ia ser obediente também. Porém, a ordem que Deus deu foi para Adão, não foi para Eva. Deus deu a ordem para Adão. Porém, naquele contexto ali, Eva era submissa a Adão. Então, o que ele falasse também servia para ela não fazer. Perfeito? Não vamos entrar nesse mérito. Só que, vamos dizer que Eva estivesse dando um rolezinho lá no Jardim do Éden, sozinha, que o miserável do Adão devia estar jogando bola com a equipe dos macacos, né? Deixou ela sozinha, o erro dele foi esse, deixar ela sozinha. Aí a serpente, opa, vem cá, olha ali, aquela fruta ali, cara, tu come de tudo, não vejo tu mexer naquela maçãzinha ali, vamos dizer que é maçã, tá? Não é maçã não, mas vamos dizer que é maçã. Pô, por que tu não come aquela ali? Falei, ih, serpente, dá ruim. Deus falou que você comer ali dá morte. Falei, ih, não é nada. Mas tipo assim, foi o quê? Chamou a atenção para aquilo ali. Eva estava tranquila na dela, de boa. Aí chamou a atenção para aquela fruta ali e foi que desencadeou todo o problema. Vamos lá para Jó, né? Primeiro, Deus estava lá nas mansões celestiais e quem aparece por lá dando um rolezinho? Satanás. Falou, aí Deus olha assim e falou, meu irmão, de onde tu vem? Que na realidade, no original, né? De onde tu vem? Na realidade, ele queria dizer assim, o que tu tá fazendo aqui que tu não foi convidado? Né? Por isso que a gente fala que o inimigo, ele é
Ele não pede licença, ele invade, ele penetra de festa. E falou assim, eu vim de andar e rodear devagar sobre a terra. Aí, cara, Deus sacaneou Jó bonito. Falou assim, tu viu lá embaixo meu servo Jó? Não, cara, o inimigo não tinha visto o Jó. Deus chamou a atenção de Jó lá, ó. Falou, aí, ó, o cara lá, tu viu ele? Aí ele olhou, como diria o abestado, né? Eu gosto é assim. Aí é o que? Abriu os olhos e começou a história toda de Jó. Não chama a atenção. Tá passando despercebido, tá passando de boa, mas quando, opa, é igual. Ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce ladrão. O inimigo entra nas brechas. Primeiro, a pessoa vai passar na vitrine, demonstrar interesse pela determinada coisa, um relógio, uma roupa, seja lá o que for. E o inimigo ele vai olhar aquilo ali e vai criar a oportunidade para o cara se tornar ladrão. De repente, alguma coisa, uma pessoa sai, cai aquilo ali no chão e ela, bota o pezinho em cima. Eu acho isso ridículo, tá? Se cair uma nota de R$10, a pessoa vai e bota o pé em cima. É horrível, horrível, horrível. E passamos por isso aqui no Rio do Ouro, mas não vou entrar nesse detalhe também, não, né? Cara, porque tudo vem do seu caráter. Mamãe e papai sempre me ensinaram o quê? Não fica com o que não é seu não, filhão. Não fica não que dá ruim. Então, disso eu me orgulho e acredito que os meus filhos têm esse exemplo em casa e que com certeza não é para... Então, tudo é o quê? Detalhezinhos. Besteirinha. Isso daí passa batido. Não, filho. O pastor... Não, pastor não. Isso aí foi eu mesmo que falei. Nossa, eu tô tão pregador hoje, né? Meu Deus do céu. Vamos supor, a gente costuma falar a respeito de corrupção, de grandes desfalque, né? Desvio de dinheiro público. Aquele ali é um ladrão, safado, tinha que estar preso, que não sei o quê. Porém, também digo que não é o meu caso, graças a Deus, mas suponhamos que fosse. Um policial para determinado cidadão na pista. O seu carro está irregular, ou então está sem habilitação. E quando ele pede que documento de habilitação, papai já pega uma notinha de 50 e bota ali no meio do documento e entrega para o policial. Cara, você pode se dar bem, né, naquela situação, só que, independente de você se dar bem ou se dar mal, teu filho está no banco de trás, vendo aquilo ali. Então, fica implícito já nele. A corrupção já está na nossa carne. A corrupção no Brasil vai acabar. Nem tão cedo, filhão. Vai ter que vir algumas gerações até limpar isso tudo aí mesmo, se for da permissão de Deus. Porque já está implícito já. Então papai faz assim. Então é assim que se faz para se livrar da polícia. É só deixar a notinha de 50 ali no meio. Ou não, se ele se dá mal é mais bonito, né? Se o policial, tá querendo me comprar aqui, parceiro? Tá preso. Aí é mais bonito pro policial. Aí ele vai ver que o crime não compensa não, o negócio é ruim. Mas normalmente, infelizmente, pela nossa realidade que a gente vive, tem uma banda por aí que essa cinquentinha lá, vai lá, vai com Deus. Ainda fala ainda, verdade. Nós temos que vigiar justamente nos detalhes, nas pequenas coisas. Porque a própria palavra nos fala, né, que a gente tem que fiel no pouquinho, e no pouquinho não quer dizer só no dinheiro, é nas pequenas atitudes, nos detalhezinhos. Amém? Falei demais. Por favor, rapidinho, pode. É porque Nery falando aí, e eu estava aqui olhando o texto que você leu, e uma coisa que eu achei, gente, é tão interessante, o poder que a oração tem. Às vezes a gente lê a Bíblia,
algumas vezes, mas de repente a gente lê e parece que Deus abre os olhos assim, dá aquele, né? Não sei A gente explicar. não pega os detalhes. Aí quando você falou que Deus enviou o anjo dele e destruiu todo o exército de Senaqueribe, eu fui olhar, né, tipo assim, para poder entender mais, porque eu tenho eu quero fazer curso de angeologia, que eu sou apaixonada por essas coisas. Ah, tá adorando o anjo. Não é nada disso, eu sou apaixonada assim pela glória de Deus, pela criação de Deus. Aí uma coisa que eu achei aqui lindo, que depois que Ezequias ele se propõe para restaurar o templo, depois que vem a celebração da Páscoa, né? E a glória de Deus, a presença de Deus volta novamente para o templo, aí aqui no capítulo 20 está falando, né? Porém, depois que o exército vai invadir, eu acho que é Judá ou é Jerusalém, eu acho que é Jerusalém. Aí fala assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Gente, olha que coisa linda. Os crentes estavam sendo cercados pelo exército inimigo. Eles talvez seriam massacrados, talvez não, acredito que eles seriam massacrados mesmo pelo exército inimigo. Eles Mas não eles tinham fazem... exército. Oi? Eles não tinham exércitos. Então eles não tinham nem como lutar. Massacrado. Então seria massacrado, seria como presa fácil para o adversário, vamos botar assim. Mas daí eles fazem uma oração. E através dessa oração, o que Deus faz? Deus manda um anjo. Gente, olha o poder da oração. Aí é diferente do nosso dia de hoje. Se a gente olha, se Deus abrisse os nossos olhos 24 horas por dia para a gente ver o mundo espiritual, eu acho que a gente ia ser aqueles crentes assim, que ia chamar a gente fanático. Porque eu não vejo diferente nos nossos dias de hoje. Às vezes o exército, o inferno, né, se levanta contra nós. E o diabo, ele não é legalzinho. O diabo, quando ele se levanta para um crente, ele não levanta querendo te ferir. Ele levanta para querer te devorar, para querer te matar. E quando o inferno se levanta contra o crente e o crente ora, eu creio que nos nossos dias de hoje, Deus ainda abre as portas dos céus e manda anjo a nosso favor. Deixa eu contar rapidinho uma experiência que eu passei. Tem uns anos atrás, eu ainda não tinha minhas filhas. E eu e Marquinhos estava vindo de uma igreja e a gente estava vindo de moto, um barquinho piso-pé, né? E a gente estava vindo voado. E nesse dia nós estávamos discutindo. Assim, Deus moldou muito eu e ele, porque ele é estourado e eu também. E a gente veio discutindo e na moto acelerada. E aqui perto do Rio do Ouro tem uma curvazinha. Quando a gente estava passando pela curvazinha, irmãos, 2 horas da tarde, aquele sol de rachar, eu vi um demônio e ele era uma encruzilhada e ele vinha correndo da rua que os braços dele chegavam a fazer assim, ó. De tanto os 2 braços dele faziam assim, que ele estava correndo mesmo. E veio correndo para cima da gente na moto. Na hora, acabou briga, acabou tudo. Acabou raiva, acabou tudo. E quando a gente passou, eu percebi que o Marquinhos começou a olhar pelo retrovisor. Eu falei, ele também viu. Deus abriu o olho dele também. E de lá para cá, ao contrário, estava vindo um ônibus. Então, aí eu peguei esse demônio, ele estava vindo correndo. Para quê? Jogar a moto na frente do ônibus. E aconteceu um acidente. Só que quando chegou na beira da rua, aquele demônio se abaixou e desapareceu. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ele veio naquela sede de matar eu e Marquinhos. Aí ele, ali na beira da rua, ele, não, vou fazer isso não. É claro que não. Eu não vi o anjo de Deus, eu só vi o demônio. Mas eu tenho certeza que ali tinha um anjo com uma espada na mão falando, não, aqui você não mexe. Aí, quantas das vezes a gente vê acidente na rua, aí pensa assim, nossa, mas foi uma fatalidade. Não. Muitas das vezes não. Porque se eu tivesse morrido, eu e Marquinhos, eu não estaria aqui para testemunhar que eu vi um demônio correndo para jogar a nossa moto na frente do ônibus, né? Então, assim, é real. O exército celestial é real. E o que uma oração pode fazer na vida do crente, né? Meu Deus, gente, coisa linda. Eu tô aqui lendo, tô maravilhada, muito lindo. E sobre o que o Nelly falou, é incrível o que você falou, Nelly. Sobre os 3%, eu tô nos 3%, gente. Tô feliz aqui que eu tô dentro dos 3% do Nélio. Então, é muito importante você manter o diálogo.
Por exemplo, a gente tem uma conta no banco, inclusive a conta está no meu nome, mas a gente armazena todo o nosso dinheiro lá. E nisso a gente guarda o dinheiro lá e tem uma outra conta que a gente paga as contas do mês. E quando a gente vai gastar alguma coisa aqui em casa, a gente fala assim, Henrique, aí o meu marido pergunta, Érica, a gente tem quanto? Eu falo assim, a gente tem tanto para isso, a gente tem tanto para isso para gastar e a gente tem tanto para passar o mês. Aí ele fala, tá bom, vamos fazer assim. Aí então a gente vai se organizando. Tem marido que esconde quanto ganha para a esposa. Tem esposa que não conta para o marido o que ganha, o que não ganha, ou então até fazem outras coisas, tipo, eu não tenho e guardo dela. Ou então, eu não tenho, guardo dele. Entendeu? Gente, isso tudo conta. Lembrando que hoje não somos mais 2, somos apenas 1. Então, a gente está entrando até para outra coisa, porque mas o teor de tudo da conversa de hoje é a gente ser transformado, a gente querer ser transformado para viver o melhor para nossa família. Só que isso, enquanto você não tomar a iniciativa de mudar, a mudança tem que vir de quem? De mim. De mim. Então a mudança tem que vir de mim para querer que eu mude. Se eu quero meus filhos transformados, se eu quero meu marido transformado, a mudança precisa começar em mim. Senão meu marido não vai mudar. Não tem como eu ser de um jeito e querer que meu marido seja de outro. Eu quero que ele seja bonzinho, mas eu não sou. Entendeu? Então, tem que andar em harmonia. O que é harmonia? Olha só, a gente tem R$50 para passar o mês. E é com R$50 que a gente vai passar o mês. Mas eu fui em tal lugar e comi uma pipoca. A gente poderia comer a pipoca? A gente pode comer a pipoca? A gente pode fazer isso? A gente tem que sempre pensar como um todo. A gente tem que sempre pensar como um. Nós somos um. Então, a gente tem que ter um. Gente, eu aprendi isso tem pouco tempo, tá? Aprendi isso há pouco tempo, porque eu acho que a Sheila vai lembrar que eu falei pra Sheila. Quem começou assim foi meu filho com a namorada dele. Lembra, Sheila, que eu te falei do Arley? O Arley e a Brenda. Eles trabalham, de vez em quando faz um bico, a Brenda faz um bico, então eles querem sair. Aí eles ficam assim mesmo, conversando entre eles. A gente tem quanto pra gastar? A gente tem tanto, Brenda, mas se a gente gastar hoje, a gente não vai ter tal dia. Entendeu? Eles estão assim hoje, namorando. Eu já tenho contado isso pra Sheila já tem muito tempo, né, Sheilinha? Eu falei isso com a Sheila. E eu achei tão incrível. Eu falei, gente, como é que pode? Eles estão assim, são namorados. A gente precisa se casar assim também. Então, hoje, eu sou assim com meu marido. Entendeu? Eu converso tudo que eu tenho para falar com ele. Se tiver que brigar, discutir, a gente vai discutir, a gente vai se entender. Mas a gente tem tanto, eu gastei tanto, e a gente pode gastar tanto. Então, os casais precisam viver em harmonia. Então, tem que começar a pensar. O bom seria se a gente tivesse uma palestra de casal. Mas outro dia a gente monta uma palestra de casal. E o segundo ponto para a gente terminar, o segundo e as últimas 2 frases são: não existe lar se a casa estiver dividida. Não, vou falar de novo, gente. Não existe um lar se a casa estiver dividida. A palavra de Deus fala que uma casa dividida não prospera. Então, se o lar está dividido, se o casal está dividido, não tem como os filhos darem certo. Não tem como a casa dar certo. Pode até estar dando certo hoje, mas daqui a um tempo vai dar errado novamente, porque a casa está dividida. Então, a gente tem que ter, tudo junto. O lar, a casa precisa ser um lar. Começar a virar um lar. E não somente uma casa, onde mora um bocado de gente. Não, nossa casa precisa ser um lar onde Jesus mora. Amém? Alguém quer falar alguma coisa para a gente ir para a última frase? Não? Então vamos continuar. E a última frase é o seguinte: se um relacionamento não está bem, os filhos também não estarão. Então, tudo que acontece entre você, a esposa, e o marido, não estiver em acordo, não estiver bem, vai refletir nos seus filhos não vão estar. Você pode estar brigando no quarto, sentado no sofá, sem falar uma palavra, os filhos prestam atenção e sabem.
Você dá um bom dia para o seu marido, ou a esposa dá um bom dia para o esposo, os filhos sabem como é um bom dia. Se é bom dia, se não é um bom dia. Então, a gente precisa estar em comunhão, marido e esposa, para fazer a casinha, ó, e virar um lar. Senão, não vai dar certo. A casa vai estar dividida e, como Jesus mesmo fala, casa dividida não prospera. Não prospera no ministério, não prospera na igreja, não prospera em lugar nenhum. Pode prosperar até em dinheiro, daqui a pouco um para o lado, outro para o outro, que dividir os bens e tá tudo certo. Mas prosperar de felicidade, de harmonia, de amor, não prospera. Amém? Amém, amém. E a última coisa que eu quero deixar para os irmãos é: façam a pergunta aos seus filhos. Façam a pergunta aos seus filhos, mas prometam. Só vai fazer a pergunta se não houver repreensão. Tá escutando, Sheila? Se vai ver que a resposta vai ser ruim, ou não vai, ou vai ser boa, e você for retrucar, não pergunte. Combinado? Chama o Wesley aí que eu quero perguntar ao vivo. Chama o Wesley aí para mim. Tá no quarto com os meninos. Aí você vai perguntar ao seu filho: olha só, se você teria uma casa igual a minha... Aí a pessoa vai responder, né? Não, eu não teria, não. Mas não teria por quê? Me explica. Só isso, não é? Por que você não tem? Por que você... Não. Ouviu, é assim. Sheila? Olha o tom, Sheila. Pensa comigo hoje. Entendeu? Então, você vai perguntar. Agora, quando você se sentir... Ora primeiro, gente, antes de perguntar, por favor. Ora primeiro, antes de perguntar. E tiram dessa da resposta. Comecem a tirar onde vocês precisam melhorar. Ó, eu estou fazendo assim, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui, para a gente ter exemplo bom na vida. Para a gente ter, quando a gente vê, meu filho vê eu tratando o pai dele, o pai dele me tratando bem, eles querem ter, poxa, eu quero ter um relacionamento igual a minha mãe. Eu vou tratar minha esposa assim como meu pai trata a minha mãe. Amém? Amém, amém. Fala, Deus. Vamos fazer diferença, em nome de Jesus. Hoje eu tô dormindo fora de casa. Hoje você não me bate, não. Só amanhã. É isso. Estudo maravilhoso. Benção. Até a Lília me mandou um videozinho hoje, que tem casos de pessoas que teve uma criança que tentou se matar e falou para a mãe, vamos subir no telhado e vamos se jogar, eu, você e meu irmão. Aí a mãe pergunta, mas por que você quer? Eu não aguento mais ver essas brigas aqui em casa. Aí você imagina, a pessoa tentar suicídio, depois ela tentou suicídio e conseguiu tomar o medicamento e foi parar no hospital, a criança, porque ela não aguentava mais viver naquela situação. Às vezes é uma coisinha boba para você, mas na cabeça deles vai gerar traumas futuramente, entendeu? Então a gente precisa nos educar na palavra do Senhor, saber que não é fácil amar o próximo, mas se você está com dificuldade de amar o próximo, você tem que começar a se amar primeiro para depois amar o próximo. Não é fácil, gente. Eu estou falando uma coisa para vocês, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa cada dia matar o nosso eu, a nossa carne e tentar viver a plenitude de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Podemos encerrar? Lília, quer falar alguma coisa? Então tá bom. Quem vai orar, gente? Gente, eu tô ficando até mal, que ninguém falou nada. Nossa. Só o Nélio foi o outro. Tô brincando, Nélio. Desculpa aí, podcast do Nélio. Foi bênção. Muito enriquecedor, né? E contribui para a nossa reflexão, para a nossa responsabilidade. Eu recebi muito nessa noite. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito bom. Amém. Obrigada. Amém.
Próxima terça-feira, tamo junto. Ah, terça-feira não, né, Érica? Na terça-feira eu não vou estar presente porque é semana de oração na minha igreja. Então, todos os dias terão culto na minha igreja. Então, eu não vou estar presente. Mas eu já conversei com a Lília que na próxima semana eu estou aqui junto com os irmãos, em nome de Jesus. Mas vai ter sim, não é isso, Lília? Vai ter terça-feira que vem sim. Ah, tá. Nem eu, nem Sheila estaremos também, que a gente é da mesma igreja que a Érica. Oi! Não esquece da foto, gente. Tá bom. Então vamos orar antes da foto. Irmãozinho, que eu não sei, o irmão que deu semana passada, ora, Senhor, agradece a Deus aí. Amém, irmã Érica. Amém. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós te louvamos nesta noite, nessa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de aprender mais sobre a sua palavra, de entender os seus princípios, Pai, de entender, Senhor, que Tu tem um plano para a nossa vida, entender a nossa responsabilidade enquanto Pai, enquanto autoridade sobre a vida dos nossos filhos, que possamos, Senhor, nos desprender de tudo aquilo que nos afetou no passado e que possamos, sim, ser transformados por Ti e ser canal de bênção para os nossos filhos, para que nós possamos ser referência, que o nosso lar venha se transbordar, Pai, com o Teu amor, ser transbordado pela alegria do Teu Espírito, que a Tua presença continue no lar de cada irmão aqui representado, Senhor, que possamos estar com o nosso coração aberto à Tua palavra, sermos transformados e que venhamos frutificar nesta geração, que essa geração, Pai, possa ser impactada não só pela Sua palavra, mas também pela nossa vida, pelo nosso exemplo de homem e mulher de Deus. Continua conosco, continua usando a Tua filha, que ela continue sendo um canal de bênção na sua igreja, Senhor, neste grupo, na comunidade, no bairro, e que ela venha, Senhor, ter a certeza de que Tu estás com ela. Deus, nós Te louvamos por esta reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando que se a maldição precisa ser quebrada em nós e não passarmos para frente, em nome de Jesus.